Livro Aprendendo a Amar, Paixão e Compaixão, o Coração do Evangelho, de Heidi e Roland Baker. Capítulo 2, Viver no Limite. O que me custará conhecer a vida eterna? Roland. Estes são tempos emocionantes. Apesar do pior que Satanás pode fazer, nossa família e nossas igrejas em várias províncias de Moçambique seguem crescendo em número e força. O reino de Deus está sobre nós. O poder do céu está invadindo o nosso mundo na terra. Nos mantemos cheios, alimentando-nos da palavra de Deus e fazendo o que ela diz. Ao fazer, nos aproximamos de nosso Salvador, tão perto que nem mesmo a nossa imaginação mais selvagem consegue acompanhar a maravilha do nosso relacionamento com o Filho de Deus. Cada dia e através de cada prova, o Espírito Santo nos leva ainda mais do nosso companheiro perfeito, Jesus, amado, imagem precisa do Pai, cujo Filho se tornou a nossa maior alegria. Sim, Jesus será sempre nosso destino, nosso propósito de vida. Como podemos conhecê-lo melhor? Tornou-se o clamor constante dos nossos corações, à medida que participamos cada vez mais da sua natureza celestial. De glória em glória, estamos sendo transformados pelo poder da cruz, preparando-nos para uma eternidade de comunhão perfeita com o nosso Deus. Muitas vezes, as pessoas querem saber como nos seguir no campo missionário, como estar preparados, como fazer. Tudo o que podemos dizer é que a nossa busca pelo reino sempre nos levou ao limite. Nunca fomos capazes de encontrar a vida afastando-nos do limite e vivendo um estilo de vida ministerial mais, entre aspas, normal. Às vezes nossa carne clama por mais tempo fora, mais tempo para organizar as nossas vidas e bens, mais tempo para combater o caos do nosso ambiente, mas as nossas crises diárias exigem uma consciência dos planos de Satanás e uma confiança crescente no nosso Salvador perfeito. Isso significa tempo, muito tempo com Ele, falando sobre tudo em nossas vidas e da nossa caminhada com Ele, recebemos a urgência de seguir em frente, de correr a corrida, de amar o nosso Deus com todo o coração, com todas as nossas forças. E assim, a cada decisão, a cada desembolso, a cada projeto que iniciamos, chegamos mais perto do limite. Já vimos um reino impossível, mas Jesus nos envia equipes, apoio, ideia, iniciativas e assim seguimos em frente, avançando para o que temos pela frente, por mais próximos que estejamos do limite. A nossa viagem nos leva até aqueles que caíram no precipício e precisam de ser resgatados, os pobres, os sem-abrigo, os órfãos. Eles sabem que precisam de ajuda prática e espiritual e não se orgulham de recebê-la. Depois de ver o amor, o verdadeiro amor do Mestre em nossas vidas, elas vêm ao Rei. Cidades inteiras vêm a Jesus quando veem que Ele cura os surdos e cegos com apenas um toque e uma palavra, quando trazemos um caminhão cheio de comida para um banquete ou aparelhos que reproduzem gravações bíblicas alimentados por painéis solares portáteis. Ou novas Bíblias para pastores, ou roupas ou plásticos para telhados, de palha à prova de chuva. O amor de Deus flui livremente. Então Heidi e eu nos encontramos no limite e é a hora de reabastecer nosso ânimo. Não podemos sair do limite porque vemos que é preciso muito mais. Essas cidades estão secas. As pessoas caminham durante horas para buscar água, carregando-a em baldes na cabeça. Finalmente temos equipamentos de perfuração de poços, mas precisamos de engenheiros qualificados para supervisionar o processo de perfuração. Um engenheiro dos Estados Unidos chegará em breve para esse fim. Nossos jovens mais velhos precisam de casas simples, feitas de bloco para viver. Precisamos de comprar uma propriedade e um edifício no centro de Maputo para um centro religioso. Precisamos de trabalhadores na construção civil honestos e habilidosos que possam construir a nossa escola primária antes de uma estação das chuvas. Precisamos resolver as graves tensões que existem entre as tribos do norte e do sul de Moçambique e precisamos mostrar aos muçulmanos ao nosso redor que estamos aqui por amor, puro amor a Deus. Estamos aqui para demonstrar o reino de todas as maneiras possíveis
Precisamos estar tão cheios do Espírito que nosso serviço ao Rei seja estimulante. Para isso, precisamos de todo tipo de provisão, um tipo de provisão que não vemos a menos que estejamos aqui, vivendo no limite. Convidamos você, amado de Deus, a viver também o limite. Isso significa algo diferente para cada pessoa, porque você foi feito só para Ele. Mas oro para que você conheça o limite para o qual Deus o chama para viver. O que isso significa na prática, em sua vida diária? Amar a Deus de todo o coração, mente, alma e força o levará ao fim de si mesmo e você se verá olhando para um penhasco. Você sabe que está no lugar que Deus quer que você esteja, mas só Ele pode impedi-lo que você caia. Somente a fé que opera através do amor conta nessa hora. Nunca renunciamos à simplicidade e à pureza da devoção a Jesus. Tudo que podemos saber quando a pressão é grande é que Jesus e Ele está crucificado. Existimos pelo poder da cruz, seguros ali. Da nossa posição ao pé da cruz, advertimos e persuadimos as multidões que passam até o limite de nossa capacidade. Aqueles que se convertem e nos seguem, o coração de Jesus serão nossa alegria para sempre. Tivemos um mês muito desafiador e poderoso. Tanta coisa aconteceu que quando penso nas últimas semanas parece que um ano inteiro se passou. Lidamos com conflitos tribais e com controvérsias governamentais, construímos e dedicamos com alegria várias novas igrejas e também tivemos uma igreja e uma casa confiscadas pelas corruptas autoridades governamentais locais. 3 dos nossos pastores foram espancados por causa do evangelho. Um grupo de outra religião ficou tão irritado por compartilharmos nossa fé que, embora estivéssemos ministrando fora de nossa própria igreja, em nossa propriedade, eles começaram a apedrejar nossos caminhões e puxaram o pastor Carlos pelo pescoço para espancá-lo. Um dos nossos líderes jovens, Dilo, correu à frente do grupo furioso que vinha atrás de mim para que eu pudesse escapar com Roland e os nossos amigos Jordan e Wayne Banov, do nosso Land Rover. Senti o poder do amor de Deus através da imensa coragem dos nossos jovens líderes. Após longas horas de discussão e muitos dias de oração, as coisas começaram a ficar um pouco mais pacíficas. Um domingo, enquanto compartilhávamos como escolhemos como o corpo da igreja, perdoar aqueles que nos atacaram pelo amor de Cristo Jesus, justamente então, um homem muçulmano se apresentou para dizer que queria esse Jesus porque tinha visto seu amor em ação. Ele então chamou sua esposa e 5 filhos em plena luz do dia para receberem a Cristo como seu Salvador. Mais tarde, a polícia capturou parte da multidão enfurecida que havia espancado os nossos pastores. Chamaram-nos à delegacia de polícia para que os detidos pudessem ser acusados e colocados atrás das grades. Em vez disso, nós o deixamos ir, implorando-lhes que não incendiasse nossa igreja. O amor cobre tudo. Acreditamos que seu amor nos preencherá mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Na noite seguinte, saímos novamente para outra evangelização e 4 pessoas surdas foram curadas. Um dos homens mais velhos era totalmente surdo há mais de 20 anos. A notícia da sua cura chegou aos líderes religiosos da cidade e eles ficaram maravilhados com o milagre. Então, eles nos receberam em sua cidade. Há dias em que acho que não consigo fazer isso nem por um mais momento. E então me edifico no Senhor, lembrando de tudo o que Ele fez e olhando nos olhos de uma criança preciosa, redimida por seu amor, que tenho o privilégio de ter em meus braços. Onde quer que vamos em Cabo Delgado, as crianças parecem estar tão famintas de Deus. Nos animou muito a visita a Moçambique dos nossos queridos amigos Jordan e Wayne Banov. A sua impressionante equipe pagou um enorme banquete de cabras e todas as crianças aglomeraram-se na igreja da cabana de barro para saborear a comida saborosa. Jesus é bom o tempo todo e nos chamou para derramar nossas vidas nesta nação desafiadora e frutífera. Multiplicação de comida. Queremos compartilhar este testemunho encorajador de Juliana Calçado, uma brasileira que trabalha com íris em Tete, uma província quente e seca na árida fronteira sul de Malawi.
Estávamos visitando a aldeia de Itapo, perto da fronteira de Malawi. Esta área é muito seca e não há poços de água. A água deve ser transportada todos os dias do rio 30 minutos a pé. As pessoas estão extremamente desesperadas por comida e água neste lugar. Itapo não tem eletricidade nem serviço de celular, então não podíamos avisar que estávamos chegando. Essa é uma zona verdadeiramente isolada e tremendamente necessitada de Moçambique. Pensávamos que tinha carregado 18 sacos de milho em nosso caminhão, mas no caminho descobrimos que só tínhamos 14 devido a um erro de contagem. Não havia comida para comprar em Itapo e não tínhamos combustível suficiente para regressar ao armazém. A dura consequência de chegar a Itapo com 4 malas a menos significaria que muitas crianças teriam de partir sem uma refeição tão necessária. Quando começamos a servir a comida, entregamos nossas preocupações ao Senhor, abençoamos a comida e nos concentramos na tarefa que tínhamos em mão. À medida que dávamos, Deus multiplicou o milho e cada uma das crianças receberam sua porção. Tínhamos até uma porção extra para dar a uma viúva que vinha implorar pelas sobras. É incrível como Deus se mostrou nessa situação desesperadora e como Ele realmente ama seus filhos. Seus caminhos são tão criativos e Ele tem o prazer de nos deixar ser suas mãos e pés neste mundo. Hora de refletir. E rogo para que vocês, enraizados e firmados no amor, tenham o poder, junto com todo o povo santo do Senhor, de compreender quão amplo, longo e profundo é o amor de Cristo e de conhecer esse amor que ultrapassa o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 e 19. Quando você está apaixonado, é tudo diferente. Tudo o que você quer é estar com a pessoa que você ama. Isso é paixão, estar totalmente engajado, não apenas mergulhar os pés na água para ver como está a temperatura. Se você não está apaixonado, por que servir? Por que ser ministro? Por que ir à igreja? Por que ir a outra reunião? Éramos missionários há 26 anos antes de descobrirmos essa verdade. Roland até nasceu no campo missionário, mas ficamos muito cansados e nos esgotamos. A certa altura, sonhei em conseguir um emprego regular no tipo de loja onde você pudesse aparecer para trabalhar e não ter que fazer escova no cabelo. Quando éramos missionários em Hong Kong, era quase como uma competição para ver quem poderia ser o mais miserável. O mais pobre. Você se lembra de quando Jesus chamou seus discípulos com as palavras "siga-me"? Na época, nossa versão disso era "venha, siga-me, seja um missionário, odeie o país, odeie o clima, odeie os costumes, odeie a comida, venha, siga-me". É fabuloso. Dizer que estamos saindo do assunto é um eufemismo, mas então Deus tomou conta de nós e derramou sobre nós o doce amor do Espírito Santo. Nos transformou em pessoas totalmente apaixonadas, totalmente comprometidas, e com esse amor vem uma energia imparável. Pessoas que sabem que são amadas são pessoas confiantes. Isto é o que o apóstolo Paulo, um homem que se apaixonou por Jesus e viveu no limite para sempre, queria para você e para mim quando escreveu estas palavras. Oro para que você, arraigado e estabelecido no amor, tenha poder. Quando você está apaixonado, você tem poder. Você fará qualquer coisa e irá a qualquer lugar que seu amado te pedir. Você simplesmente confia que a pessoa que você ama estará do seu lado. Você pode correr para lugares escuros se souber que a luz está esperando você. Você pode pular de um barco em um mar tempestuoso, pode correr riscos extravagantes, pode viver no limite. Se você cair, você cai em graça. Certa vez, estive em uma reunião com um homem de Deus muito digno da Alemanha. Tinha uma mensagem linda. Quando chegou a minha vez de falar, tudo que eu tive a dizer através do Espírito Santo foi grande demais, pequeno demais.
Por cerca de 20 minutos, tudo que me senti compelido a dizer repetidas vezes foi apenas isso: muito grande, muito pequeno, até que o digno homem de Deus não pôde mais suportar e teria ido embora se Deus não o tivesse colocado em sua cadeira. A propósito, agora somos bons amigos. O que essa estranha mensagem significa? Quando sua mente é demasiadamente grande e seu coração muito pequeno, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não pode voar, muito menos subir. Por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. De onde vem o tipo de fé que se eleva? Vem do amor, de saber quem é Jesus, de entender o que ele pensa de você e de perceber quem ele fez você ser. Quando você está apaixonado, você tem poder. Quando você começa a compreender quão amplo, longo, alto e profundo é o amor de Cristo, você começa a se preencher. Cheio de quê? Cheio da compreensão de que tudo o que eu lhe pedir você pode fazer. Que onde quer que eu peça para você ir, você pode ir. Você pode viver no limite, porque mesmo nos lugares mais escuros a luz te espera ali mesmo. Seu amor, sua luz em você e em mim. A paixão nos torna imparáveis, muito grande, muito pequeno. Hoje e todas as manhãs, continuemos a olhar da terra para o céu, para Jesus, e vivamos o seu amor a cada respiração, para que sejamos preenchidos na medida de toda a plenitude de Deus. Não há nada impossível nisso.